Pelas próximas semanas, a nossa missão é atravessar o Sri Lanka de tuk-tuk e mostrar os lugares mais épicos desse país que quase ninguém conhece. Mas não vai ser nada fácil, a gente nunca tinha dirigido um tuk-tuk, fomos parados pela polícia várias vezes, enfrentamos chuva intensa, ele quebrou no meio do caminho e ainda rodamos por mais de 5 horas em um único dia a apenas 40 km por hora para chegar no ponto mais icônico do país. Essa aventura promete paisagens incríveis, mas também todos os desafios de viver essa loucura na prática, e esse é só o começo. Bora começar essa aventura então. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos no Sri Lanka para uma das aventuras mais legais, inusitadas que a gente já viveu. Você não sabe o que são esses mini carrinhos atrás de mim. Eles são tuk-tuks, que são como se fosse uma moto de 3 rodas, que vai ser o nosso transporte pelo país inteiro. E a gente vai mostrar para vocês. Assim como no Brasil, a gente tem muito motoboy, então a galera que faz as entregas de moto e vai trabalhar de moto e tudo mais. Aqui na Ásia, eles usam o tuk-tuk como o principal meio de transporte da população local. E a gente descobriu há um tempo atrás que aqui no Sri Lanka existia uma empresa que alugava tuk-tuk para estrangeiro para que a gente pudesse percorrer o país. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei doida, entrei em contato com eles. E eles vão ser o nosso parceiro aqui no Sri Lanka, então é a Tuk Tuk Rentals, que eles têm esses tuk-tuks. Vem aqui, Bruno, vamos tentar mostrar mais de pertinho como é um tuk-tuk. Ó, então na parte da frente ele é literalmente uma moto, então a rodinha dele ali. Ó, aqui tem o guidão de uma moto. Pão. Então atrás ele tem as 2 rodinhas, não dá pra ver claramente, mas aqui, ó. Aí aqui tem o nosso banco, né, que é o banco que cabe 2 pessoas. Aqui vai ficar o Bernardo e o Astolfo, que é o nosso bichinho de pelúcia. Um porta-mala atrás. Aqui, ó, tem umas tranqueiras aqui, que aqui vai ficar nossas mochilas. E aí, ó, vai ser o nosso Duk-Duk. E aí, obviamente, a gente nunca dirigiu esse negócio, né? Então a gente tá aqui agora no escritório deles e é onde a gente vai aprender os comandos básicos, vamos fazer uma aula, tudo mais. E depois a gente partiu estrada. Eu tô assim, ansiosíssima. Vamos ver qual é que vai ser. Então aqui é o escritório principal, ali é onde tem todos os tuk-tuks. Aqui eles têm um esquema super legal. Então ele pega os tuk-tuks geolocais, então não pertence para a empresa. Eles meio que fazem um esquema que o local consegue fazer uma renda extra alugando o tuk-tuk dele. E a gente tem por um curto período, tudo tem seguro, a gente vai fazer uma aula agora, eles já mandaram um vídeo. Você tem a noção de tudo que pode acontecer, como é que troca óleo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Se der uma merda, pra onde ligar, onde conseguir ajeitar, enfim. Tudo muito estruturado. Aqui é super bonitinho. E eles, como eles estão acostumados a lidar com um gringo, eles têm, mano, olha esse cafezinho. Eu nunca vi um café desse aqui, ó. Olha lá, o auge. A gente é conversível, galera. Ó, que absurdo. Ele é abertinho pra gente curtir uma vista, dia que tiver mais sol. Gente. E novinho, muito... Olha. Tá animado, Brunet? Meu Deus, eu tô louco. Olha, ele chama Abu. Agora é a hora da verdade. A gente vai pra aula prática. Tá, então Thaís foi a cobaia. Gente, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. O moço falou assim, você não tem experiência, então você vai primeiro. Ou seja, Deus é quem vai saber. Agora eu preciso de ajuda, Bruno. Para aqui. Não, você... Tá. And start. Okay. Now hold the brake. Release the handbrake. And yeah. Perfect. You got the point. Yes! Yeah. Agora é a vez do Bruno. Vamos ver qual é que vai ser. Eu quero... Ó, vamos ver, hein, Bruno? É confuso, pô. Keep right. Estamos aqui prontos pra partir, entendeu? Então, ó, só pra vocês entenderem como ficou a logística. Mochilinhas vão aqui atrás, Bernarda ali na frente e eu e menino Astolfo vamos aqui atrás enquanto o Bruno vai pilotando. Expectativas, Brunete? Mano, vamos avacalhar com tudo, vamos achar elefante, macaco, dar carona pra eles todos dentro do tuk-tuk, vai ser incrível.
resolveu sair pra comer alguma coisa, só começou a chover à noite. É mais aventura, Bruno? Muito mais, não quero nada. Nossa senhora, a gente fechou aqui. Senhor. Agora pra comer num lugar Local. É, um restaurantezinho local ali. Estamos aqui. Aqui são nossas opções. Tem camarão, tem peixinho, tem frango. Eu não sei o que raios é isso, deve ser porco. Mas qualquer coisa que você escolher de mistura, ele adiciona arroz, uma saladinha e curry. Então é isso o meu. Então tá lembrando bastante a comida indiana, com bastante molho e tal, arroz, esse peixinho aí, e aí? Ó, então, prato de pedreiro mesmo. Nossa, só pegar um trem apimentado pra caralho, esse aqui, ó. Cuidado. Qual? Esse Esse aqui, ó. Então, vem um prato de pedreirão. 350 porque é peixe, seria 300 se fosse frango. Frango e 200 é qualquer coisa sem carne nenhuma, só os vegetais, totalmente vegetariano, né? Isso aqui num negócio de meio de rua mesmo, simplão. A gente foi num mais bonitinho que vendia pizza, no Giovanni. 10 dólares a pizza. Era 10 vezes o valor do prato, uma pizza só de marguerita, não via nada. E o maravilhoso é isso aqui, ó. Você termina de comer, guardanapinho dos caras e aqui, ó, o servicinho. Pra não ter que lavar o prato, o cara mete um plástico por cima pra não sujar o prato. Só que você consegue entender o tanto de lixo que a gente acumula em uma refeição. E todo mundo é assim, ó. E cada ali, ó, o moço tá com o plástico na mão ali. É a marmita. Ó, vem o molho no plástico, aí vem a sacolinha. Cara, loucura total. E o guardanapo maravilhoso, né? Não, mas esse pelo menos é reciclável, ó lá. Ó, a gente joga isso fora, os caras, ó, aproveitam. Ó, então algumas das instruções que deram pra gente é que todos os dias checar o óleo pra ver se tá tudo certo. Então aqui tem um negocinho igualzinho de carro. Então você dá uma tiradinha aqui. Fazer pequenininho, algo bonitinho. Ah, que fofo. Aí limpa. E ó, no máximo. Tá tudo certo. Isso é bom? Isso é bom. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir viagem. Uma das coisas que a gente tem que sempre se atentar é como é que a gente vai lavar as calcinhas, meias, brusinhas quando a gente tá viajando. Então aqui no Sri Lanka, no Google mesmo, eu encontrei uma lavanderia local, que são basicamente a casa das pessoas. Essa senhorinha que tá atrás de mim aqui, ela é o negocinho dela, então ela tem várias máquinas de lavar. O pessoal traz a roupa pra cá, ela tem essa balança aqui, ó, super vintage, vamos dizer assim. Essa daqui é uma das sacolas, a gente trouxe 2 sacolas de roupa pra ela. Então essa daqui é uma das sacolas, tem mais ou menos 5 quilos, 4, 5 quilos aqui. E aí ela deixa o preço aqui na parede. Então vai depender da quantidade de quilos. Aqui ela é roupa normal, né? Então se você quiser lavar coisa diferente, coberta, tapete, essas coisas, o preço vai mudando. O nosso ficou 7 dólares, 6,50 mais ou menos, para lavar 10 quilos de roupa. Teve uma vez que a gente estava lá na Índia que a gente resolveu lavar no hotel e eles cobraram simplesmente quase 30 dólares para lavar metade disso. Então sempre procurem lavanderias locais, porque aí o negócio não tem erro, você vai ter a roupa cheirosinha, lavada e barata. Agora sim vamos partir para nossa primeira aventura longa. Serão quantas horas, Brante? 4 horas e 38 minutos, ou seja, 5 horas. Nossa senhora, vamos ver, espero ter coragem para dividir o volante com o Brunão quando começar a ficar mais tranquilo, porque a cidade é pau quebrando. E é isso, vão ser muitas aventuras, espero que o tuk-tuk não deixe a gente na mão. Vai dar não, pô, Vai dar isso tudo aqui é uma certo. nave. Primeira vez abastecendo o nosso poçante. Ó, estamos aqui, paramos no primeiro posto. Eu nem sei o valor, a gente não tem ideia, vamos lá. A gente vai descobrir agora, pra depois a gente conseguir ter meio que uma média pra saber o preço. Mas deve ser bem barato, porque é tipo moto. Então o moço que abastece pra gente, ó, igual no Brasa, tem os frentistas aqui. E é isso, vamos ver quanto é que vai ficar. A gente mandou completar. Ó, pelo que o Bruno viu, tinha um pouco mais da metade. Então pra completar o tanque a gente gastou 920, que dá mais ou menos uns 15 reais. Então achei ok o preço. Não sabemos se pagamos barato ou caro, vamos descobrir aí nas próximas aventuras. Mas vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o dinheiro do Sri Lanka, tá vendo? Então essa notinha aqui, essa daqui é uma nota de 1000, que equivale a mais ou menos, esqueci, vai ficar na tela. Ok? Right, grandma. Ok, like here. Oh, right. Ok. Like that,
Ria din lah, ria. Colombo que O policial, na verdade, parou a gente para ajudar. Ele foi super querido, porque o que acontece? A gente não tinha colocado no mapa para conseguir evitar as rodovias grandes. E os tuk-tuk são proibidos, né? Moto, tuk-tuk não entra, é só carro, caminhão, enfim, carro maior. Então o cara foi, parou, ajudou, assim, não falava uma palavra de nada, com coisa nenhuma, né? Nada de inglês. Mas ele foi super bonzinho. E aí agora a gente tá pegando as estradas secundárias, né? E já deu pra ver, depois de milhões de horas na cidade, de muito trânsito, o quanto a vegetação vai mudando aqui. Olha lá, agora estamos chegando na floresta. A gente só tá dando azar da questão da chuva. Pelo menos pelos próximos 3 dias, a gente recebeu até um e-mail da Tuk Tuk Rentals dando algumas dicas e deixando alguns avisos de que algumas áreas vão sofrer chuvas muito fortes. E adivinha pra onde a gente tá indo? Pra onde vai chover forte. Então agora dirigir devagarzinho. Faltam 3 horas e alguma coisa ainda pra gente chegar, então a gente para pra almoçar e entende até onde a gente vai conseguir ir hoje. Estrada onde é longa, dirigimos e ainda falta 2 horas e meia. Então a gente parou para almoçar, um restaurantezinho local, beira de estrada. Isso daqui, o pratão de comida custou cerca de R$10, mais ou menos. E é mó pratão de pedreiro. Pratão servido. Então assim, se quiser economizar aqui, é comer comida local. E tipo, vou experimentar agora, ao vivo, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Mas tem frango, saladinha, Olha, arroz. isso aqui que parece carne, que é super bonito, ó, é carne de jaca. Boa, bem bom. Bem boa. Apimentada como sempre, mas é ágil. E aí, amor? Gente, resolvi assumir o volante. Confesso pra vocês que tô com medo, mas eu falei, pô, saímos da estrada da cidade grande, aqui tá um pouco mais tranquila, é só você ficar na sua que ninguém te saca. Então tô pegando o jeito aqui ainda, trocar a marcha, segurar o freio, acelerar e olhar os espelhos é muita coisa, mas eu acho que a gente vai conseguir. Cara, policial que pude parar um gringo. De novo, acabaram de mandar a gente parar o carro, o tuk-tuk não funciona. Aí existe um truque que o cara ensinou a gente, que é basicamente ficar movendo o tuk-tuk até ele entrar no neutro. Olha, tá, a polícia veio parar a gente, tá do lado aqui. Hello. Hello, good morning. Yeah, this is mine, the other is hers, but... Ah, ok. Bom, já são mais de 3 horas dirigindo e, cara, o clima não tá ajudando nem a pau. Eu acho que desde que a gente começou a dirigir, não parou de chover, tipo assim, 10 minutos. Toda hora que a gente acha que vai parar, a chuva volta. Mais forte, importante dizer. Enfim, a gente usa um aplicativo que chama Wind.com, que é um aplicativo um pouco mais... ele diz ser, né, baseado na meteorologia, um pouco mais assertivo do que o negócio de tempo aqui, da previsão do tempo do iPhone, do Samsung, enfim. Então, a gente tá com um pingo de esperança que a chuva pare, tipo, por 2 horas, se eu não me engano, durante as 10 e 11 da manhã de amanhã. Porque se continuar dessa forma aqui, a gente não vai conseguir ver absolutamente nada lá. Imagina, porque tem que escalar o negócio, subir escada, sei lá como é que chega, literalmente uma pedra que subir, chover, não sei o que chega. E depois de 5 horas de muita chuva, aventuras na nossa primeira viagem longa do tuk-tuk, a gente chegou aqui na nossa acomodação. Bem simplesinha, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês.
Deixamos as mochilas aqui no canto, a gente acabou de entrar, já tô mostrando o hall. Então aqui tem, essa espécie de tipo um varalzinho, aí tem mosquiteiro, ó lá, caminha e tal, ventilador, ar-condicionado, um banheirinho bem simples. Olha lá, esse aqui é o banheirinho, tal. Mas também o preço, né, foi tipo R$80 2 noites, então R$40 a noite a gente não pode pedir muito mais que isso não. Tamo aí, olha só, tem uma jantinha massa, compramos uma coquinha, água, olha só, isso aqui é frango, arroz, macarrão, não tenho ideia o que é isso, tá? Acho que tudo isso aqui deu tipo assim, R$20. Depois de 200 horas dirigindo, eu não. O meu olho tá até vermelho, cara. Tô exausto, mas vamos lá, vamos conseguir. Agora sim vamos começar finalmente a explorar o Sri Lanka. A gente conseguiu aqui 5 minutos de trégua da chuva e correu pro nosso objetivo maior do vídeo, que era conhecer essa região arqueológica aqui. Então a gente tá no meio da floresta, num lugar que provavelmente... a gente não poderia estar, pelo que a gente percebeu, porque só a gente tá com o tuk-tuk aqui. Então a gente vai tentar chegar lá na entrada e entender onde a gente vai estacionar, porque agora a gente vai subir a Pindurambala, que é... eu não sei falar a palavra direito. É uma pedra onde a gente vai conseguir ter uma vista 360 aqui da cidade de Sirigaya. E parece ser bem legal, já dou mais informações. Tudo certo, a gente parou o tuk-tuk ali na porta mesmo, não teve que pagar o estacionamento, pelo menos não até agora. E a gente teve que pagar uma entrada para entrar aqui em um dos complexos. Então, só para vocês entenderem, Sirigaya é uma região arqueológica aqui de Sri Lanka. Então, é um dos cartões postais mais famosos do país. Então, são 2 complexos rochosos, onde lá na Lion Rock eles construíram uma fortaleza para proteger o rei. Então, tem uma super estrutura de uma cidade antiga. E esse segundo complexo, que é a Pinduringala, que é uma outra pedra, um outro complexo rochoso que fica bem perto. E a gente consegue ter a mesma vista da cidade daqui de cima. A grande diferença é, lá tem uma estrutura um pouco melhor, porque, como eu falei, foi lá que foi construído para que o rei vivesse e tudo mais. Então você consegue ver os jardins, um monte de outras coisas. Aqui tem o templo e essa parte da natureza, onde a gente está subindo agora para ver a vista da cidade toda. Olha lá, a gente está quase. Mas eu tenho esse chefão aqui para passar. Vou segurar nas cornas ali. Aventura total. Então, como eu falei, a gente escolheu subir Pindurangala e olha que azar a gente deu. Infelizmente, como a gente falou durante o vídeo inteiro, estamos na época de monções e isso significa uma visibilidade praticamente zero. Agora, não sei se dá pra ver pelo celular, mas daqui a gente consegue ter uma ideia mais ou menos e consegue ter uma visão 360 da cidade, que com certeza seria uma das vistas mais lindas. E como eu falei, a gente subiu a pedra de Pindurangala, que é a pedra vizinha a Lion Rock, que é o complexo principal, que é aquela ali que vocês estão vendo. Provavelmente você já viu alguma foto daquele lugar. Brunão vai deixar aqui uma imagem bem bonita para vocês verem como realmente é esse lugar. E a grande diferença, depois de conversar com algumas pessoas e ler alguns blogs, é que não vale tanto a pena conhecer lá se você estiver numa viagem, né, querendo economizar, porque custa $36 a entrada para você conseguir ter a vista da cidade. E essa daqui que a gente veio custa mais ou menos $3, que não dá nem R$20, e a vista é muito parecida, apesar daquela pedra ser um pouco maior, eu acredito que não mude muita coisa. Lógico, o complexo lá é muito mais completo, enfim, mas de qualquer forma, tá visto. Primeira parada no Sri Lanka. Ó, a galera não perdeu a chance, falou, eu não vou voltar aqui, trouxeram o Luquinho para tirar foto. Mas e aí, Brunão? Eu estava falando, é muito bonito, mas tinha que ter um pouco menos de neblina. Porque, por exemplo, não sei se dá pra ver ali, ó, do lado da Lion Rock ali, ó, tem uma nuvem até mais baixa. Então, se isso aqui em cima tivesse um pouco mais limpo, ia dar aquela neblina bonita pra baixo, assim, sabe? Bem fotografável, umas neblinas muito doidas.
Mas agora não dá pra ver muito longe. Eu vi que tinha até uma estátua de Buda gigantesca ali, mas só dá pra ver um ponto longinho, um pontinho branco. Se você chegou aqui no canal agora, a gente mora no motorhome na Europa há mais de 2 anos e meio. E acabei de falar pro Bruno que a melhor coisa da gente poder viajar com a nossa casa é que se tivesse a mesma situação no dia de hoje, a gente ficaria quietinho em casa e depois a gente viria pra conhecer o lugar. Mas como a gente tá com os dias muito contados aqui no Sri Lanka, não dava pra deixar isso aqui pra depois e também não dava pra tentar, tipo assim, pra deixar pra lá, sabe? Eu acho que foi um risco que a gente já sabia que ia ter, então tá aqui. Primeiro ponto de Sri Lanka, estamos com assim, expectativas altíssimas para a próxima parada, porque a previsão do tempo está falando que os dias vão melhorar daqui para frente. Então fica por aqui, se você gostou desse vídeo, gostou dessa aventura de tuk-tuk, vai ter muito mais pela frente, tem muita coisa legal para ver por aqui, então se inscreve no canal, deixa um like, manda para um amigo e já que eu tô falando do motorhome, vou deixar o tour da nossa casinha aqui para você assistir. E se você quiser saber mais sobre a Ásia, a gente vai deixar a playlist aqui do lado com vários vídeos que a gente fez lá na Índia, que tá sensacional. Então fica aqui com a gente no canal que o próximo vídeo, se Deus quiser, não tem chuva, mas tem muito tuk-tuk e muita aventura também.